Fala, Gabeira! Olá, dessa vez, nesse carnaval, é impossível deixar de falar do desastre no litoral norte de São Paulo. Sabem que eu nasci em fevereiro e quando nasci, há 82 anos atrás, chovia muito. Segundo meus pais, era preciso até se mover de canoa. Eu passei muito tempo achando que as chuvas de verão eram normais. Todo verão chovia muito e isso ia acontecer durante toda a minha vida. Acontece que, num determinado momento da história, os cientistas chegaram à conclusão de que o mundo estava se aquecendo, o planeta estava se aquecendo. E esse aquecimento global iria trazer inúmeros eventos extremos. As chuvas, os ciclones, muitos fenômenos iriam mudar, iam se tornar mais intensos. Daí a definição de evento extremo. Faz alguns anos que o Brasil já vive esses eventos extremos que são um produto do aquecimento global. No entanto, nós ainda não nos demos conta disso. A cada ano nós perdemos gente, perdemos quase 150 em Petrópolis, perdemos gente no sul da Bahia, em Pernambuco, em Minas Gerais, no Espírito Santo, mas não nos damos conta de que alguma coisa mudou e nós precisamos mudar também. A minha expectativa é de que a gente possa sentar calmamente e dizer o seguinte: olha, alguma coisa está mudando, essas mudanças climáticas são importantes e nós precisamos nos preparar para elas, porque a preparação para essas mudanças climáticas vai salvar muitas vidas. Claro, ela implica em gastar dinheiro, mas a minha tese é de que o dinheiro gasto na preparação para mitigar as mudanças climáticas, o efeito das mudanças climáticas, é mais econômico do que o que nós gastamos também com os bens materiais que nós perdemos em todas essas crises. Infelizmente, no Brasil, nós tivemos o governo do Bolsonaro que negava o aquecimento global. Então, as verbas, por exemplo, para contenção de encostas foram caindo progressivamente, ao mesmo tempo em que as chuvas se tornavam cada vez mais fortes. Mas é uma ilusão pensar que o negacionismo do Bolsonaro é o único grande tema que nós temos que enfrentar. Bolsonaro já passou, continua a haver negacionistas, mas há um outro tipo de negacionista que a maioria dos políticos brasileiros que não atua assim como o Bolsonaro, dizendo não existe o aquecimento global. Eles dizem, o aquecimento global, isso é importante, mas não fazem nada. Eles aceitam verbalmente, mas não fazem nada. Então a gente fica sem um projeto real de proteção das encostas, um projeto real de retirada das pessoas das áreas de risco, sem um projeto real de sirenes e mecanismos de alerta, sem um projeto de preparação da população para essas circunstâncias, onde está, para onde correr, onde estarão os barcos que serão necessários para retirar as pessoas com mais dificuldade de locomoção. Enfim, nós não temos essa preparação. Nós não pensamos nessa preparação. Mas, além da preparação para o aquecimento global, e que é absolutamente necessária, e inclusive eu digo que se nós fizermos um bom plano para que as cidades se tornem mais resilientes, não só a queda de chuvas intensas, mas também a elevação do nível dos mares. Se nós não fizermos um projeto a respeito disso, nós realmente estaremos muito mais próximos do processo de destruição que o aquecimento global vai nos trazer. Mas, além disso, é preciso pensar fora dos termos do aquecimento global. É preciso pensar na nossa sociedade. E o litoral de São Paulo é muito bom, o litoral norte de São Paulo é muito bom para nós percebermos que o problema não é só o aquecimento global, o problema não é só o evento extremo, as chuvas de grande intensidade. Existem outras questões. São questões históricas.
Eu não conheço especificamente o litoral norte de São Paulo. Naveguei por lá porque tinha que ir visitar o arquipélago de Alcatraz. Mas lendo o blog do João Lara Mesquita, chamado Mar Sem Fim, ele é um especialista em mar, especialista em ecologia marinha. Ele conta a história, ele relata a história do litoral de São Paulo, que é muito parecida, afinal, com a história de outros pontos do litoral brasileiro. Aquela região era e é muito bonita. Nela moravam os caiçaras, que eram basicamente pescadores. Mas a região foi descoberta pela classe média e pelos ricos de São Paulo. Eles começaram progressivamente a utilizar a região para os seus fins de semana, para o seu lazer. E com isso aumentou muito a especulação imobiliária. Os caiçaras foram expulsos das praias, eles foram retirados daquelas praias maravilhosas, dando lugar a mansões, dando lugar a pousadas, e com isso, com esse crescimento imobiliário, com esse crescimento do movimento de pessoas ricas na região, houve também um processo de atração de pessoas que iam para lá prestar serviço, seja a pessoa que vai trabalhar numa pousada, seja a pessoa que vai trabalhar na cozinha, seja aquele que vai trabalhar como caseiro, ou também aqueles que vão trabalhar na própria construção civil, na construção daquelas mansões que existem por lá. Então, essas pessoas não tinham mais a praia dos ricos. Elas foram julgadas para a encosta da montanha e passaram a viver de uma forma muito vulnerável. Diz o blog Mar Sem Fim também, que é uma referência para mim, que os prefeitos da região são prefeitos, de um modo geral, muito corruptos e muito ruins como prefeitos, né? Que eles se associam ao comércio imobiliário, eles associam à especulação imobiliária e fazem com que muitos prédios sejam construídos sem muita licença, que pedaços da Mata Atlântica sejam roubados para que os ricos tenham suas casas maravilhosas. E isso é o retrato, na verdade, é um retrato de grande parte do litoral brasileiro. O litoral no qual as populações originárias, as populações que estavam lá, foram sendo progressivamente afastadas e criou-se uma infraestrutura de turismo e de lazer que atende aos mais ricos. O resultado é que a população mais pobre, de um modo geral, é deslocada para áreas de risco e não tem nenhuma assistência de governo. Então, o resultado do que aconteceu no litoral norte de São Paulo, que nesse momento já apresenta 48 mortos e ainda 49 desaparecidos, é um resultado, de uma certa forma, esperado. É o resultado de um crescimento completamente irregular, um crescimento completamente selvagem no mau sentido, selvagem no sentido de sem nenhumas regras civilizatórias, e também é o resultado do aquecimento global e da nossa incapacidade de perceber que o mundo mudou, que as coisas não são mais como antes e que nós precisamos nos preparar para um novo momento. Eu acho que chegou a hora de começar a pensar em muita coisa diferente, né? Chegou a hora, por exemplo, de pensar num sistema de sirenes adequado. O litoral norte de São Paulo não tem, aqui no Rio de Janeiro nós já temos. Chegou a hora de preparar a população para esse tipo de desastre. Em alguns lugares, como no Japão, eles fazem até simulações. Essas simulações são muito importantes, elas gastam dinheiro também, mas elas economizam dinheiro na hora H. Por quê? Elas são importantes porque as pessoas têm uma ideia do que fazer durante um acidente, têm a ideia do que fazer durante um desastre e se comportam com muito mais calma e com muito mais precisão. Nós precisamos também, além dessa ideia de sirene, de simulação, investir na contenção das encostas, reforçar a resiliência das cidades brasileiras. Isso é um fato que o próprio Acordo de Paris
que trata do aquecimento global, prevê a necessidade de uma preparação e de uma mitigação dos efeitos do aquecimento global, algo que nós não fazemos até hoje. É uma pena que isso esteja acontecendo dessa maneira, mas ainda é tempo de repensar. E olha, há muito mais coisa para repensar do que, por exemplo, o crescimento irregular que nós tivemos no litoral brasileiro, o fato dos pobres estarem cada vez mais colocados em áreas de risco e estarem sujeitos a esse desastre mais do que a população rica, mas é preciso pensar também nos processos que nós utilizamos normalmente, como, por exemplo, esse projeto Minha Casa Minha Vida. É um projeto importante. Eu acho que ele precisa continuar e deve ser desenvolvido. Mas precisa de um pouco mais de flexibilidade. Nem sempre você vai utilizar o dinheiro para construir prédios com as casas todas iguaizinhas que um presidente da República vai lá e corta a fita na inauguração. Às vezes você tem, por exemplo, um prédio antigo, mas que pode ser recuperado e algumas famílias podem ser colocadas lá. Às vezes você tem o prédio que foi abandonado numa região, você pode reconstruir esse prédio e apresentar algumas possibilidades de moradia, não tantas como num prédio grande, mas você vai solucionando alguns problemas. E mais ainda, depois da pandemia, existe um fenômeno que pouca gente se deu conta, mas os centros da cidade, o centro das metrópoles, não é mais o mesmo. As pessoas descobriram que aqueles imensos prédios de escritório são mais ou menos inúteis, porque grande parte do trabalho foi realizado em home office. Esse trabalho realizado em home office foi um trabalho mais econômico, né, porque você não paga o aluguel do escritório, você não paga a água, você não paga a luz, você não paga o telefone, enfim, você não paga uma série de coisas. Então, a tendência que nós temos hoje, que é uma tendência que vai se acentuar, dos centros das grandes metrópoles se transformarem em centros fantasmas. Esses lugares imensos que eram destinados a escritório vão ficar vazios. E é uma oportunidade de moradia também. Houve um determinado momento no Brasil, talvez no período da ditadura militar, em que era praticamente proibido morar no centro de uma grande cidade. Mas esse dogma vai sendo superado. O centro da cidade pode ser um lugar habitável também, né? E nós vemos, por exemplo, que é possível cada vez mais rever a nossa visão urbana e compreender que a nossa ideia de que a pessoa deve morar num lugar, comprar num outro lugar o que necessita e trabalhar num outro lugar mais distante ainda, é uma ideia que talvez não seja mais inteligente. Cada vez mais é preciso realizar essa tendência das pessoas morarem, comprarem e trabalharem numa área próxima, porque isso economiza enormemente em termos de mobilidade urbana. Portanto, quando acontece um desastre como esse, no litoral norte de São Paulo, em pleno carnaval, onde muita gente não quer nem saber, é preciso que a gente coloque algumas questões importantes. Primeiro, a brutalidade do tipo de crescimento econômico que nós temos no Brasil. O fato de que a especulação imobiliária associada a políticos acaba realizando um trabalho bastante cruel com os pobres. O segundo ponto é de que o aquecimento global é uma realidade. Se nós não nos prepararmos para ele, nós seremos, de fato, uma espécie de vítimas preferenciais desse desastre. Não que a gente não vá ter eventos extremos, vamos ter eventos extremos, mas quanto mais preparados estivermos, mais nós reduziremos os seus danos. A terceira questão, importante também, é que nós temos que repensar o nosso crescimento urbano, nós temos que repensar o crescimento urbano, não apenas no sentido de garantir a resiliência, mas no sentido também de garantir uma visão nova de urbanismo, inclusive aproveitando esse movimento que nós podemos ter agora
de proteger as encostas, a gente tem que começar também a proteger o próprio litoral. Há muitos pontos do Brasil em que o mar já está fazendo estragos grandes. Eu já tive a oportunidade de mostrar isso em Atafona, aqui no estado do Rio, mostrar em Santa Catarina, mostrar em Recife, em Paulista, em Jaboatão, todo esse processo de crescimento no nível do mar, que vai comendo as praias e vai cada vez produzindo mais desastres, mais danos. Portanto, nós estamos diante de uma nova era, de novos perigos, de novos problemas. E é preciso dizer para as pessoas: olhem, vamos encarar isso ou vamos continuar fingindo que não existe? Eu acho que é uma boa reflexão para depois do carnaval.